Muito bem. Boa noite a todos. Antes da gente iniciar a nossa palestra, vamos fazer uma prece. A partir desse momento, voltamos ainda mais à nossa concentração, os nossos pensamentos ao plano espiritual, agradecendo ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores e orientadores desse trabalho, a todos os demais espíritos que trabalham para que essa realização das nossas palestras, dos nossos passes e todos os demais trabalhos da casa sejam bem-sucedidos, para que ao longo dessa noite sejamos todos intuídos, que estejamos focados e que possamos sair daqui melhor do que chegamos. A decisão de vir à casa espírita já é um passo no caminho da obediência, do comando que nos deu a espiritualidade de sede perfeitos. Estudar, compreender, é parte do processo de evoluir e, por conseguinte, do alcance da perfeição que está destinada a todos nós. A partir dessa primeira reflexão, com o pedido das bênçãos do plano espiritual, sejamos todos bem-sucedidos essa noite e com este pedido abrimos o trabalho de hoje. E assim seja. Bom, acredito que muitos de vocês, se não todos, vieram aqui com a expectativa de ver a palestra do Udo Schuller. Obviamente eu não sou o Udo, meu nome é Fernando Bartelli. Eu fui avisado poucos minutos atrás que infelizmente houve um problema no trânsito, não há nenhum problema, o Udo está bem, mas essa época do ano as estradas ficam um pouco imprevisíveis, né? E apesar de ser uma terça-feira, o Udo ficou preso na estrada, na chegada para Porto Alegre, e o trânsito parou e ele não chegaria a tempo. Então, a primeira ideia era tentar permanecer no tema, mas né, eu gosto de estudar, de ler, de pesquisar antes, né, de falar qualquer tema. Não cheguei ainda no ponto de falar de improviso sobre qualquer coisa. Então, para não ser irresponsável com o tamanho do trabalho que é uma palestra aqui, eu peguei uma outra temática e vamos tentar fazer alguns ganchos e algumas conexões. Então, o título da palestra de hoje é uma pergunta, e essa pergunta é: morte? Enfim, dentro do nosso processo de caminhada no plano espiritual, e enquanto estamos encarnados nesse nosso processo de crescimento, que no final das contas é uma parte, um grãozinho nessa construção do caminho da perfeição, esse tema, Sede Perfeitos, que era a temática da palestra original, que seria proferida essa noite, que certamente teremos outra oportunidade de assisti-la no futuro, ela é baseada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem exatamente esse título, Sede Perfeitos. E ela está baseada ou construída em cima do comando, da ordem que todos os espíritos têm de um caminho único e linear, que é o caminho da perfeição. Não a perfeição absoluta, que pertence a Deus, e não se pode, o próprio capítulo do Evangelho fala, sobrepujar o Criador com as suas criaturas, porque isso subverteria toda a lógica do funcionamento do universo, mas existe uma perfeição desenhada para cada um de nós, onde todos os espíritos chegarão em algum momento. Então essa caminhada ela é inegável para todos nós como espíritos. Chegaremos lá. Às vezes a gente pode resistir, se atrasar um pouco, se enrolar no caminho, parar para descansar, querer ir para trás, aí alguém não vai deixar, né? O plano espiritual segura a gente, não deixa a gente regredir, mas esse caminho de progresso ele é contínuo, independentemente das decisões que a gente toma. A decisão que a gente toma pode sim atrasar o nosso processo de evolução. E algumas decisões, algumas conclusões tomadas por nós, elas se baseiam em medo, em incerteza, em insegurança sobre o que vem à frente. E aí é que existe um gancho entre os dois pontos. Uma das desculpas que se usa para não espiritualizar-se ou não acreditar em uma
grandeza superior, seja qual o nome que se dá em cada religião que a gente frequenta, ou doutrina, é justamente se existe um Deus bom e todo-poderoso, por que as pessoas morrem? Por que elas são retiradas de nós? Por que elas faltam? Porque nós ficamos doentes e eventualmente vamos também morrer. Então essa certeza ela permeia toda a evolução da humanidade de que a morte existe. Tá, ok, a morte existe, porque a gente vê que as pessoas morrem. Elas deixam de estar ali, concretamente, fisicamente. E o medo, por consequência, também permeia a existência da humanidade há muito tempo, na nossa evolução. Então esse assunto ele é polêmico, ele causa desconforto, não é fácil de abordar, mas o Espiritismo não foge desse assunto, obviamente, porque o plano espiritual tem explicação para todas as coisas. Então existe uma infinidade de informações a respeito da morte dentro do Espiritismo que pode, essa infinidade de informações, nos ajudar, nos confortar, nos dar caminho, nos tranquilizar e deixar este assunto de ser um motivo ou uma desculpa para a gente se afastar da espiritualidade. Quando eu recebi a ligação dizendo que haveria o programa com o palestrante, um pedido para que eu pudesse fazer a cobertura desse dia, eu logo pensei sobre o que falarei. E semana passada eu fui a 2 velórios, de 2 pessoas muito próximas e muito queridas. Um colega de trabalho muito querido, o seu Aires, vai deixar muita saudade, e a segunda pessoa, o tio da minha esposa, que faleceu no interior. E foi uma semana bastante atribulada e esse assunto esteve, então, claro, pensando num tema, qual o tema que surgiu primeiro? Eu tinha um roteiro básico aqui para seguir, então foi esse que eu escolhi. Então, todas as vezes que cada um de nós, ou coletivamente, nós enfrentamos dificuldades ou problemas ou de saúde ou algum tipo de debilidade da nossa saúde, ou alguém próximo a nós passa por isso, esse tema retorna com essa carga emotiva e de medo e de insegurança e assim por diante. Desde a antiguidade, a gente vê em pinturas que foram feitas em cavernas, em registros históricos deixados lá na época do começo da civilização, né, do começo dos humanos aqui na Terra, e já se retrata esse assunto normalmente em cenários obscuros, cercados de violência, de medo e assim por diante. Então, existe pinturas em cavernas como aquelas que estão em Lascaux e Chauvet, por exemplo, na França, que revelam o incômodo que a morte já provocava nos homens desde aquela época, 30 mil, 40 mil anos atrás. Normalmente eles retratavam aquelas coisas que eram alegres, que eram felizes, que eles celebravam, como a caça, como a colheita, com cores vivas, cores claras. E normalmente a temática da morte era retratada com cores escuras, com desenhos mais feios ou mais mal feitos e assim por diante. E que isso demonstra que as imagens fúnebres não eram motivo de celebração, de uma forma geral. Tem uma história que diz que há muito tempo atrás, no Tibete, uma mulher viu o seu filho, que ainda era bebê, adoecer e morrer nos seus braços, sem que ela pudesse fazer nada. Desesperada, ela sai correndo pelas ruas, implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte, ou seja, que aquele bebê pudesse renascer. Como ninguém conseguia ajudar, ela foi procurar um sábio, um mestre budista que estava lá naquele local, e colocou o corpo da criança à frente desse mestre e disse: por favor, me ajuda. Relatou a tristeza profunda que ela sentia por aquela situação inesperada e incontornável e disse: eu preciso me livrar dessa dor e dessa tristeza profunda. E com isso só vai acontecer se eu tiver o filho de volta. O mestre disse: eu tenho uma solução. E a solução é a seguinte: você precisa sair daqui e procurar uma semente de mostarda de uma casa, de uma família que nunca tenha sido tocado pela morte. Você retorna, traz essa semente de mostarda, que aí nós vamos conseguir ressuscitar o seu filho.
E sai a moça de casa em casa, batendo nas portas e conversando com as pessoas e perguntando. E todas as vezes que ela chegava em alguma casa, a resposta sempre era: olha, nós perdemos o nosso pai anteontem. Aqui nós tivemos um tio que faleceu. Aqui uma das crianças foi embora muito cedo. Em todas as casas que ela ia, algumas histórias eram contadas de pessoas que se foram. Em alguns lugares, inclusive, muita gente já morreu nessa casa. Poucas pessoas sobraram nessa família. E assim por diante. Depois que ela percorreu a cidade toda sem conseguir encontrar uma única casa onde não houvesse o conhecimento da morte, ela compreendeu a lição e voltou. E falou para o mestre: o meu sofrimento me cegou a ponto de imaginar que só eu passava por isso. Isso está na revista super interessante, não tem nada a ver com o espiritismo, essa história, né? Mas lá está relatada dessa forma, numa edição de 2016. Então, como a gente sabe que a gente está encarnado e vindo para esse planeta já faz muito tempo, alguns de nós, certamente quase todos nós, já estiveram aqui muitas vezes, né, nesse mesmo planeta, esse mistério da morte, por isso que o título da palestra é uma pergunta, né, morte, ele nos acompanha desde esse momento. E é uma das questões que a gente busca sempre entender e compreender e evoluir na nossa compreensão. Ainda assim, desde que a gente começou a discutir essa temática, entre os encarnados, não tem ninguém que nos diga exatamente o que acontece depois da morte. Porque nenhum dos encarnados, que aqui está, passou por essa experiência nesta encarnação, porque senão não estaria aqui, obviamente. E como nós temos um mecanismo do plano espiritual de esquecimento de algumas experiências para o nosso próprio bem e para garantir que a gente consiga evoluir sem carregar os traumas, as raivas e todas as coisas más que a gente tem de outras experiências e também algumas boas que não vão nos ajudar nesse processo que a gente tem nesta encarnação, nós não lembramos de tudo isso. Então, pelo lado mais materialista da experiência da morte, não existe ninguém encarnado que possa dizer: eu posso afirmar porque eu já passei por isso, ainda que a gente saiba que já passou. Mas a experiência desta vida, desta memória, a gente não tem. Tem uma lenda que diz que um certo prefeito uma vez recebeu a visita de um visitante inesperado no seu gabinete. E o visitante relatou o seguinte: no caminho para cá, para vir encontrar o senhor prefeito, eu me deparei com uma cena inusitada. Eu vi numa pedra à beira da estrada uma figura toda de preto, com um capuz, sentado. E ao indagar, essa pessoa disse que era a morte e que ela passaria a noite por essa cidade. E que ao passar essa noite, 200 pessoas seriam levadas para o além naquela noite, naquela cidade. O prefeito disse que estava saindo de viagem por 2 dias, mas que ia passar por esse local descrito pelo visitante para fazer uma conferência, né, com a morte para ver se isso era verdade. Chegando na pedra, ele encontra essa figura e pergunta, né, é verdade que você é a morte que vai levar 200 dos meus contribuintes essa noite embora? E a morte responde que sim, e que nada havia que ele pudesse fazer, porque isso era um desígnio já assinado em várias vias, protocolado no cartório, e que não havia nada que ele pudesse fazer contra isso. Inclusive, se ele alertasse as pessoas e essas pessoas resistissem a esse fato, que podia ser pior. Então era melhor ele ficar quieto e guardar essa informação para ele, que assim haveria menos pânico e sofrimento. Assim, decide o prefeito, pesando as coisas, que era melhor seguir a sua viagem, continua o seu caminho, mas logo todo mundo ficou sabendo, obviamente, né? Afinal, existia um visitante perdido pela cidade com uma informação privilegiada, e vocês sabem como funciona a fofoca, né? Ela se espalha pelo ar, não precisa nem alguém dizer. Quando o prefeito retornou 2 dias depois, conforme prometido, no dia seguinte, talvez ele tenha apressado um pouco o retorno da sua viagem, ele chegou
e perguntou para os assessores, então, das 200 pessoas que estavam prometidas de desencarnar, desencarnaram mesmo? Disse, não, prefeito, 200 pessoas. Morreram 500 pessoas. Mas como assim? A morte me passou a perna. Ela disse que desencarnariam 200 pessoas. Com 200 pessoas eu até conseguia lidar, mas 500 pessoas é mais do que o dobro. Indignado, ele entra no carro de volta e retorna para a estrada na esperança de encontrar a figura lá sentada. E lá estava a figura esperando por ele. Quando ele desce do carro, ele indaga a morte muito, muito brabo. A senhora me prometeu que seriam 200 pessoas. Eu chego agora e descubro que 500 pessoas morreram. O que aconteceu? Ela disse, realmente, eram 200 pessoas que eu levaria. As outras 300 morreram de medo. Uma anedota, uma pequena brincadeira com um assunto sério, mas que leva a entender que o medo nos trava, nos diminui, nos assola. E ao ter medo, nós acabamos tomando medidas que trabalham contra nós. Então é importante falar sobre o assunto da morte. É importante que a gente indague isso, que a gente pergunte sobre isso, que a gente se prepare, porque esse momento vai chegar. Para alguns de nós mais rápido, para outros menos rápido, mas alguém próximo da gente pode chegar nessa situação e a gente tem que estar preparado para isso. Então, buscar esclarecimentos e conhecimentos sobre o assunto sempre é a primeira orientação do Espiritismo. A gente deve estudar, a gente deve buscar conhecimento, e esse assunto não é diferente de todos os outros. No Livro dos Espíritos existe uma questão de número 70, onde é feita a pergunta aos bons espíritos. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E a resposta: a matéria forma novos organismos, o princípio vital volta à massa de origem. O fluido vital dá vida a todos os órgãos. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou comprometidos, o fluido vital se torna impotente, e o ser morre. Existe uma frase da Sueli Caldas Schubert, grande pesquisadora, escritora espírita, grande contribuição ao estudo do Espiritismo, que diz o seguinte: morrer é desencarnar, é retornar ao lado de lá, nossa pátria espiritual, nosso verdadeiro lar. É como viajar para os confins do mundo, se fica longe, mas se sabe que o reencontro é certo. As diversas comunicações, como as cartas consoladoras, nos dão a certeza de que a vida continua, de que morrer é continuar a viver e de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então aqui a gente tem uma clara divisão de dois conceitos diferentes. De um lado nós temos a morte ou desencarne, do outro lado nós temos a cessão da existência. Esta é um mito que não existe. Não há cessão da existência, a gente não deixa de existir como espíritos. A gente só passa por uma outra fase ou por um outro estágio. Isso vai acontecer e aí nós vamos experimentar isso. Se a gente estiver mais preparado, de uma forma mais leve, mais tranquila. Se a gente estiver menos preparado, pode gerar, é uma ruptura que gera desconfortos e problemas sérios para aqueles que resistem contra, e aqueles que têm medo. Como aquelas 300 pessoas que morreram por causa da fofoca na cidade. Isso vai gerar mais sofrimento. Então, existem provas irrefutáveis de que a continuação da vida é real. E basta a gente ler os muitos depoimentos enviados pelo plano espiritual, as muitas cartas, por exemplo, que Chico Xavier entregou para inúmeras famílias dos seus entes queridos, que somente eles poderiam ter escrito. Pessoas com as quais Chico Xavier, eu estou dando um exemplo de muitos outros médiuns que têm trabalhos desse tipo, né, contribuindo para o Espiritismo, que os próprios familiares diriam, pessoas que resistiam contra, que não acreditavam em Chico Xavier, ao receberem a carta, e existem muitos relatos e filmes, inclusive produzidos nesse sentido, que mostram que as pessoas mudaram de ideia. Porque leram as cartas e viram, ninguém mais poderia saber isso. Hoje em dia, esse tipo de prova, ela não vem mais, porque assim, as provas elas já vieram, elas já foram dadas.
Agora basta a gente escolher se a gente vai acreditar ou não vai, né? Mas as provas já estão aí, existem documentos suficientes, não há mais a necessidade do plano espiritual se mobilizar em fazer trabalhos para provar para a gente que não quer acreditar que eles existem, né? Então, no final das contas, é um trabalho de cada um de nós de buscar essas informações e ver que elas efetivamente existem. Que há relatos suficientes para que a gente não refute a existência da vida após a morte. Então, a partir disso, a questão principal, a partir da gente entender que efetivamente a morte é uma mudança de estágio, né, uma nova forma de continuidade da vida, a maior dificuldade que talvez fique nesse processo é quando ocorre o contrário, é não a gente encarar o nosso próprio desencarne e a finitude da matéria para nós, mas quando isso acontece com alguém que é muito próximo de nós. Para muitos de nós, lidar com o próprio desencarne deixou de ser um problema, né? A gente entende como as coisas funcionam, alguns mais, outros menos, enfim. Mas normalmente quando alguém muito próximo de nós falta, fica bem mais difícil de lidar com isso. Porque, enfim, nós somos espíritas, não somos máquinas. Nós temos sentimentos e as pessoas fazem falta, nós temos boas lembranças, nós temos boas relações com as pessoas e por isso elas nos fazem falta. E faz parte do processo. O Espiritismo não diz que nós devemos ser insensíveis, que nós devemos tratar a ausência das pessoas com banalidade, que ao compreender a morte nós não tenhamos mais ligações que geram, por exemplo, a saudade. Então isso faz parte do processo. Então, se a gente buscar lá na questão 737 do Livro dos Espíritos, uma pergunta que fala sobre desencarnes de outras pessoas, né? Quando a gente tem que lidar, a gente ficar e outras pessoas irem. Com que fim Deus fere a humanidade com flagelos destruidores? Vocês veem que é uma pergunta bastante direta, inquisitiva para o plano espiritual. É uma pergunta bolada por quase com formato de detrator, né? De uma pessoa que não acredita. Eu estou aqui dizendo, não acredito nisso, eu entendo que isso é um monte de coisas que vocês estão dizendo, eu não acredito em nada disso, e eu vou provar para vocês por que eu não acredito. Se existe esse Deus bom, maravilhoso, que cuida de todos nós, por que esses grandes desencarnes coletivos? Por que essas tragédias que estão acontecendo no planeta, que levam muitas pessoas ao mesmo tempo? Por que num acidente de trânsito, no meio da madrugada, um ônibus bate num caminhão, 5 pessoas morrem? Do nada. A resposta dos bons espíritos é: para a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobem um degrau na sua escala de aperfeiçoamento? Aqui de novo. A morte é parte do processo de aperfeiçoamento dos indivíduos. Aqui outra conexão do tema original da palestra proposta para essa noite, do Sede Perfeitos, com a questão da finitude da matéria. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoais, os apreciais. Daí vem que os qualificais como flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, existe uma caminhada individual de crescimento e de busca de perfeição, de cada um de nós, que a gente não pode delegar para ninguém, né? A escolha é minha. Ah, mas tanta coisa aconteceu na minha vida, isso me levou a tomar escolhas. Sim, mas ainda assim escolhas. Certo? Nós temos o livre-arbítrio. E é por isso que nós não somos todos criados de forma perfeita. Somos criados simples e ignorantes com um caminho destinado à perfeição. Mas qual é o caminho no meio dessas duas coisas é cada um de nós que escolhe, individualmente. Mas também existe um processo coletivo de progresso. Ou seja, os espíritos médios que estão encarnados em um orbe
precisam de condições para continuar o seu caminho de evolução. E existem momentos de transição, e esses momentos de transição envolvem muitos espíritos em escalas diferentes, num mesmo lugar, ao mesmo tempo. Se dá a chance a todos eles, mas por vezes isso não ocorre. E isso não ocorrendo é um dos motivos pelos quais podem haver grandes desencarnes coletivos. Para que se rearranje essas peças, para que se dê oportunidade para aqueles que estão em outro momento, para que voltem a encarnar em uma situação mais adequada para a sua necessidade de evolução. E que também aqueles que ficam possam continuar o seu caminho de evolução de forma coletiva. Então há uma evolução coletiva da humanidade, basta a gente olhar o planeta Terra 100 anos atrás e agora. Então existe claramente um caminho de evolução científica, de conhecimento, mas também moral. E existe o caminho de cada indivíduo. Né? Por essa ótica, os bons espíritos desafiam a compreender que há muito que se crescer e evoluir em aparentes momentos de dificuldade. Então, por vezes, esses grandes flagelos também são oportunidades para aqueles que ficam. Acho que é melhor. Aí depois tu corta essa parte do vídeo, tá? Por favor. Eu vi pela... Eu acho que é o vento que vem do ar-condicionado. Tudo bem. Vamos lá. Voltando à lógica. Essas condições também se colocam para que os indivíduos que permanecem possam lidar com essa circunstância também e crescerem na dificuldade. Né? Nós aprendemos pelo amor e também pela dor. Muitas vezes a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Porque na dificuldade a gente precisa buscar sentido nas coisas. Né? Na bonança, às vezes, a gente deixa de lado um pouco, né? E curte a parte material da bonança. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, existe um item chamado o jugo leve. Lá uma passagem de Jesus diz o seguinte: venham a mim todos os que estão sofrendo e que se sentem sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão repouso para suas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então aqui a gente entende que talvez a principal ferramenta que a gente tenha para lidar com o desencarne de outras pessoas quando a gente permanece aqui na Terra é a submissão. Não submissão no sentido de baixar a cabeça ou de se entregar para a circunstância, mas ao contrário disso, a aceitação dos desígnios do plano espiritual antes da vontade de cada um de nós. Para que a gente entenda a posição que a gente cumpre nesse processo. Nós somos uma pecinha buscando evolução. A nossa vontade não pode sobrepujar os planos do plano espiritual. Existe uma obra do Richard Simonetti que se chama Quem Tem Medo da Morte. E ali tem uma história muito interessante, eu vou resumir ela muito, por causa do nosso tempo, que se chama Joias Devolvidas. Lá conta a história de um rabi, uma pessoa muito dedicada às coisas do plano espiritual, que trabalhava viajando de cidade em cidade, pregando a palavra para pessoas que estivessem em desespero especialmente. Numa dessas suas viagens, ele sai de casa e deixa a esposa e os 2 filhos pequenos, e acontece um acidente e os 2 filhos desencarnam. E a esposa entra em desespero porque fica pensando, isso pode desencaminhar o trabalho super importante que esse rabi tem, se ele, por exemplo, tiver a sua fé abalada por uma tragédia desse tamanho. Quando ele retorna, ela tem um plano que surge na sua mente e diz para o marido que chega e logo pergunta das crianças, ela diz, vai tomar um banho que eu vou arrumar aqui a janta, daí a gente conversa. Ela faz isso, ele volta e aí ela diz, eu queria falar contigo antes sobre uma coisa muito séria. Enquanto tu estavas viajando, uma pessoa aqui da comunidade me confiou 2 joias preciosas. E elas ficaram para mim para guardar temporariamente. Ele viria buscar depois de um certo tempo. A questão é que eu me afeiçoei muito a essas joias. E agora que chegou o momento de devolver as joias, eu não tenho coragem, porque eu não consigo mais viver sem essas joias. E o rabi disse, mas
E tudo que a gente sempre fala sobre o que é certo, o que é direito, essas joias não nos pertencem. Então elas precisam ser devolvidas para o seu verdadeiro dono. Elas foram confiadas a ti por um momento, mas elas têm um dono. Então elas precisam ser devolvidas. E a mulher dizendo, mas eu me apeguei muito, elas são muito importantes para mim a partir desse momento do empréstimo. Elas ficaram um tempo comigo e eu me afeiçoei a elas. E agora é muito difícil eu abrir mão. E o marido irredutível dizendo, não, essas joias não são nossas e nós precisamos devolver. Pode ser difícil, eu vou te ajudar e nós vamos juntos à casa do proprietário e nós vamos devolver essas joias preciosas que devem ser fabulosas, mas elas são de outra pessoa. E aí a mulher disse, pois bem, querido, que seja feita a tua vontade. Na tua ausência, nossos 2 filhos sofreram um acidente e as 2 joias preciosas foram devolvidas ao plano espiritual. Elas não eram nossas, elas eram do plano espiritual. E para lá elas voltaram. Aí o Rabi entendeu a mensagem, abraçou a esposa e, obviamente, o sofrimento foi grande, mas sem revolta eles conseguiram superar a situação. E essa é a verdadeira lição da submissão no sentido da resignação. A aceitação do desígnio do plano espiritual, que não quer dizer que isso não cause sofrimento, que isso não cause momentos difíceis para os que ficam. Mas é muito importante a gente lembrar dessas joias que foram devolvidas ao plano espiritual, que também estão em um processo delicado de transição, especialmente aquelas que são mais apegadas à matéria, aquelas que estão mais longe do espiritismo ou de qualquer nível de espiritualidade. Essas pedras preciosas, cada uma delas com seu brilho especial, precisam da nossa ajuda no sentido de equilíbrio, de boas informações, de orações, de preces, para que elas façam o seu processo de transição de forma mais tranquila. Então, o foco no momento do sofrimento não deveria estar em quem fica, mas sim em quem partiu, que é quem mais precisa de ajuda. E normalmente a gente subverte essa ordem, se desesperando, perdendo a fé muitas vezes, questionando Deus, se revoltando contra a vida. Por que eu? Por que não fui eu e ficou outra pessoa? Porque não era para ser dessa forma. E nós não compreendemos o porquê, porque nós não temos a figura completa disposta à nossa frente. A nossa visão do mundo e do plano espiritual é como se a gente estivesse espiando por um buraco de fechadura. Existe uma infinidade de sombras encobrindo uma série de coisas que a gente não conhece. Que sim, o plano espiritual conhece. Então nós precisamos confiar que nesse processo as coisas serão as melhores o possível. Então a grande ferramenta sobre a descoberta do sentido real da morte, da descoberta sobre o desencarne, do lidar com o desencarne de pessoas próximas a nós, especialmente nesse momento, é o estudo e o entendimento do sentido disso. Há um sentido por trás, há um mecanismo maior do plano espiritual e que a gente reconheça que nós não temos ainda todas as peças do quebra-cabeça para saber se aquilo foi justo ou não foi justo. Foi justo. A gente não consegue enxergar. Depois a gente vai ver efetivamente por que essas pessoas, às vezes, muito cedo, repentinamente, nos deixam. Acabaram suas missões, mudaram a sua programação de alguma forma, atingiram fases mais rápido e por isso puderam encurtar essa existência, voltar ao plano espiritual, se preparar para uma nova encarnação com outros desafios a cumprir, e assim por diante. Então, com a certeza de que a partir desse estudo da busca das informações, a gente vai compreender e aceitar melhor a morte. Nós vamos para o nosso encerramento da palestra e vamos à segunda parte do trabalho, que é a parte do passe, a transmissão dos fluidos pelos nossos trabalhadores da casa. Uma música vai ser colocada, já foi, as luzes apagadas. Ficamos sentados e todos receberão o passe. Que assim seja.